Um pouco da palavra. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Graça e paz, meu amado ouvinte. Você precisa saber a verdade. É mais um pouco da palavra. A proclamação do Evangelho consiste em levar esperança às pessoas por meio da obra de Cristo. Porém, essa mensagem precisa conter início, meio e fim. E é basicamente isso que Paulo quer dizer como advertir e ensinar. E uma boa ilustração para isso talvez seja a seguinte. Imagine a situação de um médico. Às vezes ele tem a difícil tarefa de dizer às pessoas que elas têm um câncer. Mas além da triste notícia, ele também pode dar aos pacientes a esperança de um tratamento. Ele dá a eles a dura verdade, mas também uma solução para o problema. Assim é o Evangelho. Um bom evangelista não fala apenas sobre a promessa do céu, mas também alerta sobre a realidade do inferno. Sim, ele existe, e se o céu é o lugar onde se tem vida eterna, o inferno é o lugar da morte eterna. E não temos como fugir dessa realidade. E essa é a notícia ruim, o câncer provocado pelo pecado original. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Prometer o céu e não advertir sobre a morte, oferecer o perdão sem cobrar arrependimento, pregar o evangelho e esconder a cruz, são falsas mensagens que dão falsa esperança. Devemos alertar as pessoas sobre a morte. Elas precisam saber a verdade. Mas existe uma solução para esse problema. Deus providenciou não somente o remédio, mas também a cura. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Colossenses capítulo 1, versículo 22. Meu querido, às vezes eu me pergunto quantas pessoas realmente ouviram o Evangelho. E eu digo, sem medo de errar, que muitas ainda não. Não esse Evangelho. O Evangelho envolve as pessoas com amor, mas elas também precisam saber o que acontece se elas não se envolverem com ele, se elas recusarem esse amor. Se eu digo que amo as pessoas, então eu não vou me conter. Eu preciso contar-lhes a verdade sobre a eternidade. E é basicamente isso que você está ouvindo agora. Porque eu me importo com você, eu oro para que Deus faça com que você compreenda a mensagem do Evangelho, porque você precisa saber a verdade. Existe um problema gerado pelo câncer do pecado. Esse problema é o inferno, ou a morte eterna. Mas também existe um remédio, o sangue derramado no Calvário. A morte de Jesus na cruz é o remédio para esse câncer. Mas veja bem, ele só fará efeito se você tomá-lo. E a cura definitiva para esse problema vem de um buraco na rocha, um túmulo vazio, a ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque aquele que nele crê jamais será condenado. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai Santo, essa é a mensagem do seu Evangelho. Uma mensagem, ó Deus, que tem início, meio e fim. Ela aponta o problema, ela mostra a solução
ela nos garante a vida eterna. Ó Deus, que os nossos ouvintes possam entender essa mensagem, que eles possam ter a oportunidade de ouvi-la mais e mais, que essa mensagem volte, Pai, aos púlpitos da sua igreja. Essa é minha oração em Cristo Jesus.